Então, olá, espero que todos estejam bem. Vamos hoje debater um pouco sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa, para muitos, é considerado a mãe das revoluções, porque a partir da Revolução Francesa, muitas outras revoluções foram acontecendo em vários lugares do mundo. A Revolução Francesa, ela foi iniciada em 1789, mas teve os antecedentes. E um dos principais motivos era o antigo regime, que era marcado pelo absolutismo dos reis. Ou seja, os reis concentravam em suas mãos todos os poderes. Poderes militares, jurídicos, religiosos, econômicos. Os reis dominavam, todo o seu território, seja na França, na Inglaterra ou em outros países. No caso da França, o clero, que era a classe da igreja, a nobreza, as pessoas mais ricas, dono de grandes terras, e o terceiro estado, que era 90% da população aproximadamente, era assim que era definida a sociedade francesa no século XVIII. E a população vivia na miséria. Aproximadamente 90% da população que pertencia ao terceiro estado, basicamente camponeses, pessoas do campo, viviam na miséria. E o rei Luís XVI foi praticamente obrigado a convocar os Estados Gerais para tentar resolver a situação da população francesa. Os Estados Gerais era uma reunião que já havia muito tempo não acontecia. Anos e anos que não tinha essa reunião, até porque o rei era absoluto, então era ele que decidia tudo. Não precisava da opinião de ninguém. Ele mesmo decidia tudo. Enfim, com essa convocação, houve a esperança do terceiro estado, que era 90% a 92% da população, de resolver a situação de miséria, de fome, E também eles eram contra a excessiva cobrança de impostos que o rei fazia deles, Tudo isso para sustentar o clero e a nobreza, as classes privilegiadas da França naquela época. O que acontece? A votação que acontecia nos Estados Gerais, na reunião dos Estados Gerais, ela era por estamento. O que é o estamento? Cada uma dessas classes. Ou seja, sempre ia ser o quê? 2 votos contra 1. O que o pessoal do terceiro estado queria? Que o voto fosse por pessoa, porque aí o terceiro estado poderia ganhar alguma votação de alguma lei, por exemplo, que tivesse na França. Resultado é que o rei Luís XVI reprimiu esta Assembleia dos Estados Gerais e, a partir dessa repressão, o povo foi se reunindo, de início no campo, depois na cidade, em Paris, na França, e tomaram a Bastilha. A Bastilha, que era a prisão que existia lá na França, e ela simbolizava o poder do absolutismo. Por quê? Porque quem fosse inimigo do rei, quem fosse contra o rei, bastava isso para ser preso. Não precisava nem ter cometido algum crime. Então, no dia 14 de julho de 1789, ocorre esse episódio chamado Tomada da Bastilha ou a Queda da Bastilha. E aqui é onde se inicia a Revolução Francesa. A luta para derrubar o antigo regime, a luta para derrubar o absolutismo dos reis, a luta do terceiro estado, que é a classe pobre da França, para ter direitos, para diminuir os impostos que eles tinham que pagar para sustentar o luxo da nobreza e do clero. E essa revolução ela foi baseada em ideias iluministas. Quais são as ideias iluministas? As principais: liberdade e igualdade. Então, baseado em teorias iluministas, muitas revoluções ocorreram ao longo do século XVIII e século XIX. E uma das principais foi, sem dúvida, a Revolução Francesa. Então, essa é a primeira parte da nossa aula sobre a Revolução Francesa. Obrigado a todos.